Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley. Essa é a primeira aula da nossa playlist de Química para Ciências da Saúde. E nessa playlist, a ideia central é trazer aqui alguns conhecimentos da química que serão extremamente interessantes de vocês saberem aí para conseguir acompanhar as disciplinas como biofísica, bioquímica, biologia celular, fisiologia e por aí vai, tá bom? A minha ideia com essas videoaulas é apresentar aí alguns conceitos, por exemplo, de química orgânica, fisicoquímica, química geral, que vão auxiliar vocês, mas eu não vou trazer esses temas em complexidade muito elaborada, haja vista de que, primeiro, eu não sou químico de formação, e aí eu não vou me enveredar por uma coisa que eu não tenho tanto domínio. Mas eu vou tentar, na medida do possível, trazer aqui esses conhecimentos e tentar sedimentá-lo de maneira muito direta, simples e com o rigor que é realmente necessário, tá bom? Então, nessa primeira aula, eu quero conversar aqui com vocês sobre química orgânica. E aí, o que é importante a gente se atentar? Quando se comenta de química orgânica, boa parte das discussões, por exemplo, em bioquímica, em fisiologia, farmacologia, utilizam dos conhecimentos da química orgânica para conseguir compreender e, sobretudo, explicar alguns fenômenos biológicos, beleza? Então vamos lá? Bem, o nosso ponto de partida é conversar sobre esse carinha aqui, o John Jacobus Berzelius, né? Que ele tinha uma teoria que era conhecida como teoria do vitalismo, que ele falava o seguinte, olha, para que a gente consiga sintetizar qualquer coisa orgânica da natureza, eu preciso de um elemento vivo para que isso consiga, por exemplo, ser criado. Então, para ele, tinha uma teoria chamada de força vital, que é justamente esse elemento que vai trazer aí, por exemplo, a capacidade de gerar alguma outra coisa orgânica, tá? E aí, nesse ano aqui, em 1807, o Berzelius, ele formula a teoria do vitalismo, né? Que ele fala o seguinte, olha, para que alguma coisa, um composto orgânico surja, eu preciso de que haja uma força vital, ou seja, eu preciso de alguma coisa viva para que isso surja, tá? Só que eu vou contar uma fofoca para vocês. Logo adiante surgiu esse carinha aqui, o Wohler, um alemão, tá? Era o discípulo aí do Berzelius, e de forma muito acidental ele comprovou que a matéria orgânica ela poderia sim ser produzida em laboratório. E como que ele fez esse rolê? Se liga, ó. Ele pegou essa substância aqui chamada de cianato de amônio, que é um composto inorgânico, beleza? Ele aqueceu esse cianato de amônio e olha que coisa louca. Após ele aquecer, ele obteve esse composto orgânico que é a ureia, tá? Por exemplo, é um composto que a gente encontra na urina, por exemplo. E com isso, o Wohler, ele acabou por derrubar essa teoria do vitalismo, tá? Então, a ideia central é o seguinte, até antes aqui do século XIX, ali no início do século XIX, os caras acreditavam o seguinte, olha, para que uma coisa orgânica surja, eu preciso obrigatoriamente que haja aí algum elemento vivo para produzi-la. E, por consequência, a gente não faz isso no laboratório. E aí o Wohler, com esse experimento ocidental, descobriu que não. Eu posso pegar um composto orgânico e produzir um composto orgânico, tá? E aí, diante disso, a gente vai entrar agora, de fato, enveredar no que é justamente um composto orgânico. O aspecto mais interessante é trazer para vocês de antemão que toda e qualquer vez que a gente falar de um composto orgânico, ele vai apresentar na sua composição o elemento carbônico. E a gente vai entender que o elemento carbono ele tem um protagonismo muito grande, e já vou antecipar a vocês, em decorrência da sua tetravalência, que é essa capacidade de estabelecer 4 ligações químicas que são iguais entre si, que vão ser muito importantes, por exemplo, para formar estruturas que nós denominamos como cadeias carbônicas, tá? E aí, mais precisamente no ano de 1858, esse carinha aqui, o Frederic Cuquelet, tá? Ele definiu a química orgânica justamente como a parte da química que estuda os compostos derivados do carbono.
Claro que existem elementos inorgânicos que apresentam carbono na sua estrutura, como por exemplo dióxido de carbono, monóxido de carbono, carbonato de cálcio e por aí vai, mas a gente vai ver essencialmente que dentro da química orgânica o protagonismo está diretamente atrelado ao fato do carbono estabelecer essas 4 ligações químicas e essas 4 ligações químicas poder, por exemplo, formar compostos muito longos, que são aí as cadeias carbônicas, tá? E nesse sentido, eu preciso trazer para vocês algumas características bastante peculiares e pertinentes quando se comenta do carbono. O primeiro aspecto é que o carbono ele pode estabelecer 4 ligações químicas. E essas ligações químicas, pessoal, elas podem ser simples, ou seja, você só tem apenas uma ligação e aí você vai ter 4 ligações do tipo π estabelecidas entre si. Um exemplo clássico é a molécula aqui de metano, tá? Então, ó, o metano, o que ele faz? Ele pega o carbono, liga-se a um hidrogênio, que se liga a outro, que se liga a outro, que se liga a outro. Em contrapartida, você pode ter uma situação na qual você pode estabelecer uma ligação dupla e uma ligação simples, tá? O fato mais importante é justamente vocês pensarem nessa questão da tetravalência do carbono. E nesse sentido, o carbono ele vai poder fazer ligações do tipo simples, pode estabelecer ligações duplas e até mesmo pode estabelecer ligações triplas, tá? Acrescido a isso, é importante nós destacarmos aqui que existe algumas teorias que procuram explicar, por exemplo, como que os átomos conseguem se ligar. Existe uma diversidade. A mais corriqueiramente aceita é a teoria da repulsão dos pares eletrônicos. E nessa teoria, qual que é a ideia central? Os pares de elétrons que ligam os átomos, que nós denominamos aqui como pares ligantes, e os pares não ligantes, que são, por exemplo, aqueles que não estão estabelecendo ligações químicas, eles se repelem de maneira mútua, tá? E por consequência disso, a gente acaba tendo, por exemplo, uma orientação da forma ao qual você consegue permitir, por exemplo, um maior afastamento. Aí você vai falar, tá, Pro, mas o que é importante a gente se atentar quanto a esse lance aí da teoria da repulsão dos pares eletrônicos? Que justamente em decorrência disso, a gente pode ter diferentes geometrias para uma molécula. Ela pode ser linear, por exemplo, ela pode ser trigonal plana, angular, tetraédrica, piramidal, angular e por aí vai. Então, a ideia é mostrar aqui para vocês, nesse próximo slide, é que o carbono ele pode assumir 3 geometrias moleculares. Ele pode apresentar-se sobre uma geometria tetraédrica, que é quando você tem aqui os 4 ligantes ocupando o vértice aqui de um tetraedro, tá? Cujo o elemento central aqui é justamente o carbono, ó. Então você forma um tetraedro, beleza? Pode ter, por exemplo, uma geometria trigonal plana, que é quando, por exemplo, você tem aqui os 3 ligantes ocupando a vértice de um triângulo, representado aqui por um ângulo de 120 graus entre essas ligações, tá? E você pode ainda ter aqui uma geometria linear, quando você tem apenas 2 ligantes, e aí o ângulo entre essas ligações vai ser justamente de 180 graus, tá? Pro, é importante a gente saber esse lance das geometrias? Sim, e aqui para você aprimorar, eu recomendaria 2 tópicos para você pesquisar. Primeiro, a teoria VSEPR, que é essa teoria que eu falei dos pares eletrônicos de repulsão, e, acrescido a isso, a geometria molecular. Eu estou colocando aqui bem simplificadamente para a gente ter um ponto de partida nas nossas discussões posteriores, tá? Dito isso, é importante ainda destacar que o carbono ele pode ser classificado a depender do tipo de ligação que ele está fazendo. Por exemplo, eu tenho o carbono primário quando ele está ligado no máximo a um átomo de carbono. Então, por exemplo, esse daqui é um carbono primário, por quê? Ele só se ligou-se a esse. Em contrapartida, esse daqui, por exemplo, é um carbono quaternário, porque ó, ele se ligou a esse, a esse, a esse e a esse. Esse daqui, por exemplo, ele é um terciário, porque ó, ele se ligou com esse e com esse. Esse daqui, ele é um secundário, porque ele se ligou a um carbono e a outro carbono, beleza?
Ah, Pro, e quando o carbono não se liga a nenhum carbono? Por exemplo, ele está sozinho lá no tempo e espaço. A gente chama ele de lunário, tá? Lulário. Ai, professor, nunca ouvi falar desse rolê. Mano, você nunca ouviu porque esse rolê aqui tá em desuso, tá? Então a gente nunca fala, por exemplo, nessa situação. O que você vai ter é carbono primário, secundário, terciário ou quaternário, beleza? Primário quando ele se liga no máximo um carbono, secundário quando ele se liga a 2 carbonos, terciário a 3 carbonos, quaternário a 4 carbonos, beleza? Acrescido a isso, a gente precisa entender que um aspecto muito importante quando a gente fala do carbono é a capacidade dele estabelecer essas ligações químicas com outros átomos de carbono, formando aí o que a gente denomina como cadeias carbônicas. E, para além disso, um outro lance muito interessante é que ele pode fazer uma coisa que a gente chama de encadeamento, ou seja, ele pode formar cadeias, né? A partir do processo de ligar-se, por exemplo, com outros átomos, como, por exemplo, hidrogênio, oxigênio, tá? Nitrogênio, o famoso chum. Ele se liga aqui ao hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Eventualmente, ele pode se ligar a outros átomos, como, por exemplo, cloro, flúor, bromo, iodo, fósforo, enxofre, por aí vai, tá? E aí nós teremos aqui elementos organogênicos, tá? Belezinha? Acrescido a isso, a gente tem que entender o seguinte. Por que o carbono ele consegue formar cadeias carbônicas? Em decorrência desse processo de ser tetravalente, ou seja, ele consegue estabelecer 4 ligações químicas. E essas ligações elas podem ser simples, duplas ou até mesmo triplas, tá? E isso vai ser importante para que ele consiga estabelecer essas ligações e a partir disso você pode formar cadeias carbônicas, tá? É não menos importante, essas ligações, elas são equivalentes entre si, ou seja, essa equivale a essa, que equivale a essa, que equivale a essa, que equivale a essa, beleza? E aí o que é importante? A maneira como a gente vai fazer a disposição desses átomos dentro dessas moléculas pode ser representada de maneiras muito diferentes. Então, por exemplo, você tem a fórmula molecular, que ela vai indicar aqui o percentual de elementos que vocês têm, e aqui eu já quero trazer um detalhe muito importante sobre fórmula molecular, que classicamente quando a gente vai escrever uma fórmula molecular, ela sempre começa pelo átomo de carbono, pela quantidade de átomos de carbono, seguido da quantidade de átomos de hidrogênio e, posterior a isso, os demais elementos em ordem alfabética. Então, por exemplo, nessa molécula aqui, que é o butano, tem-se 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 átomos de hidrogênio. Essa daqui é a fórmula molecular, essa é a fórmula estrutural de traço. E aí, como que a gente vai desenhar essa fórmula estrutural? O carbono tem 4 capacidades de fazer 4 ligações, né? Então, ó, coloquei um carbono aqui. Então, ele faz uma ligação, 2 ligações, 3 ligações, 4 ligações. Beleza. Esse próximo carbono aqui, ele vai poder fazer quantas ligações agora? 1, 2, 3, porque aqui ele já fez uma, né? Aqui é a mesma coisa, beleza? Tem aqui a forma estrutural condensada. Então, por exemplo, eu poderia... Por exemplo, isso aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3 hidrogênios. Então, eu pegaria um carbono, 3 hidrogênios. Esse ligado com esse carinha aqui que tem um carbono, 2 hidrogênios, beleza? Você tem aqui a fórmula estrutural de linha de ligação. E aqui, ó, para cada tracinho você tem um carbono, ó. Beleza? E você tem aqui a fórmula estrutural tridimensional, que ela vai te mostrar como que isso está disposto espacialmente, tá? E aí a gente vai falar dessa fórmula estrutural em próximas aulas, propriamente dita. Beleza? Se você tiver gostado, deixe o seu like, curta, compartilhe, se inscreva, deixe suas dúvidas aqui, vai ser um prazer respondê-los, tá bom? Um super beijo e até a próxima aula. Fui!